Oi, meu nome é Sofia e hoje a gente conversa sobre o livro Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Mestre, ou Xavier de Maistre, vamos ler em português mesmo, que é a única coisa que a gente mais ou menos se garante. Aqui nesse livro a gente acompanha uma viagem mesmo ao redor do quarto do Xavier, e essa viagem ela é uma viagem de 42 dias. E a coisa que já puxa o interesse para dentro deste livro é o fato de como, em que circunstâncias o autor começa a montar esse livro aqui. Bom, a gente está falando de uma cidadezinha aí, que hoje é francesa. Não vou arriscar falar o nome dessa cidade, mas eu vou deixar aparecendo aqui. Ela pertencia ao reino de Sardenha nessa época e o Xavier tinha um cargo militar, assim. Bom, o contexto em que esse livro começa é um contexto em que existe um duelo que o Xavier vai participar, e nesse duelo ele ganha e é um duelo contra um oficial militar também. E aí, o duelo era ilegal nessa época, a gente está falando de um livro de 1794. Esse livro se passa em 1794, eu deixei aqui o índice dele numa colinha. E se passando em 1794, os duelos eram ilegais. Bom, sendo assim, nosso querido Xavier foi recolhido aí em prisão domiciliar por 42 dias, onde ele vai montar em cada dia um capítulo desse livro. Capítulos rapidíssimos de 1 página, 2 páginas, quando são muito. Esse livro aqui, ele tem, nessa edição do CLC, 135 páginas, mas ele tá em português e em francês. Um lado da página é francês e do outro lado é em português. Ou seja, esse livro é bem fininho mesmo, assim, ele é metade dessa ediçãozinha que já é pocket mesmo. Bom, mas continuando a falar do conteúdo do livro, a gente tem aí o nosso narrador preso dentro do seu quarto. E ele já começa, assim, no livro fazendo um questionamento. Aqui na edição do CLC tem uma explicação dizendo que ele não tinha muita escolha em duelar ou não duelar, porque apesar dos duelos serem proibidos por lei, moralmente falando, você duelava, assim, para poder defender a sua honra. Então ele passou por uma situação aí em que a honra dele precisava ser defendida, e ele desafiou o cara por um duelo e acabou ganhando. Ganhou o duelo e perdeu aí 42 dias dentro do quarto dele. Só um adendo aqui, essa questão do duelo, ele não aborda dentro do livro não faz parte da história não, ele já parte com ele dentro do quarto dele aí nessa prisão domiciliar, então não é nenhum spoiler, mas ele encara isso como uma viagem mesmo. Ele começa descrevendo os móveis do quarto dele, começa descrevendo a cama, ele conta com a companhia da cachorrinha dele e de um criado, preso aí dentro do seu quarto, contando com essas duas companhias. Ele ainda vai discorrer um pouco sobre coisas como sentar e ler um bom livro, como Artifício contra o Tédio. Ele, em determinado momento, vai também passar algumas linhas aí descrevendo um quadro que tem no quarto dele. E ele se mostra, assim, um conhecedor de literatura e artes aí. Ele cita uma coisa interessantíssima que eu até deixei anotado para pesquisar mais um pouco, porque eu não fazia ideia. O interesse amoroso aí do pintor Rafael, que ele cita o deslumbre que esse pintor tinha por uma modelo dele mesmo, que serviu de modelos para vários quadros famosos dele, e ele cita isso, assim, no meio de conversas triviais. Então é muito rico as conversas que tem nesse livro. Ele é uma conversa mesmo com o leitor, você se sente parte do livro, dentro do quarto ali, do personagem não, do Xavier, e você tá trocando uma conversa com uma pessoa inteligente que tá reclusa dentro do quarto dele, e ele sempre encontra, falando de uma bobrilha qualquer, um jeito de tornar o assunto mais interessante. Ele vai passar aí por mitologia, filosofia, quadros, livros, enfim, vai passar aí por diversas partes que tornam o livro envolvente, assim, de uma maneira super descontraída. Ele vai conversar como se você tivesse a mesma inteligência que ele, e talvez você tenha, né, mas eu não tinha não, fiquei bem surpresa. E também tem uma parte muito interessante, que é uma parte que ele vai trazer aquela questão do diálogo de Platão sobre a alma, numa alegoria aí
com 2 cavalos, uma carruagem puxada por 2 cavalos, onde o cocheiro ele fica tentando controlar ali, e um cavalo é belo, ordeiro, e outro cavalo é um caos total, uma desordem, um puxa para um lado, outro para o outro, e ele faz essa alegoria aí, chamando de alma e besta, assim, se as duas estivessem presas uma à outra. Ele usa a expressão, inclusive, animal jungido à nossa alma, ou seja, seria a besta e a alma a questão mais transcendental, claro. Então ele usa de uma metafísica que na apresentação desse livro aqui eles vão chamar até de metafísica da natureza humana, um termo que eles chamam de contraditório, mas é exatamente isso que o Xavier vai fazer aqui no meio desse livro, e os diálogos que se seguem sobre isso são muito interessantes. Eu vou comentar uma parte que acontece bem no inicinho, que ele faz uma alegoria, por exemplo, de quando a gente está lendo um livro e chega no final do livro, assim, no final da página você não entendeu nada. Ele disse que é porque a sua alma ordenou que a sua besta leia o livro e ela já está transcendendo ali para um outro lugar. E é um momento em que a besta fica presa numa atividade mecânica e a sua alma conseguiu, assim, passear por aí. E ele faz essa alegoria de um jeito muito bonito. Eu só citei aqui, não falei nas palavras dele, mas ele, enfim, conversa com o leitor aqui de um jeito muito atrativo. E o livro ele é muito rapidinho, por exemplo, esse diálogo aparece no capítulo 6, lembrando que um capítulo por página quase, ou seja, quase na página 6, e o livro já te puxa para dentro dele, assim, e já vai te envolvendo nesses assuntos que ele vai misturando filosofia, platônica e todas as outras referências que ele vai trazendo. Bom, eu li esse livro aqui, como eu já falei, na edição do Clube de Literatura Clássica, mas eu vi uma edição da Editora 34, e apesar de não saber como são as notas da Editora 34 dessa edição específica, pelos livros que eu já li da Editora 34, as notas são riquíssimas, né, as notas daquele livro. Então é bom você pegar uma edição desse livro aqui, que tem as notas explicativas, ou então tá sempre aí com o seu celular do lado, porque não dá pra deixar passar as referências que tem aqui dentro, porque são muito legais mesmo, são assim, não é aquela coisa chata de citar, ele não faz isso parecendo para mostrar erudição, nem nada do tipo, ele faz de um jeito que, para explicar mesmo o que ele acabou de dizer e do que ele está saindo, a partir de que ponto, e lembrando que ele está falando de assuntos do cotidiano dele. Então ele faz isso durante todo o livro, é um livro com o simples, muito simples, mas cheio de embasado, sabe? Bem embasado, assim, as ideias deles mais triviais são embasadas em filosofias riquíssimas, ou em mitos da mitologia foi ótimo, ou em mitos, ou em livros, sei lá, de autores que ele gosta. E o Machado de Assis se inspirou nesse livro aqui para poder desenvolver aí o Memórias Póstumas, então tem um tomzinho de uma viagem ao redor do meu quarto do Memórias, e eu tô ansiosa para pegar o Memórias para ler, porque eu queria mais esse autor. Eu pesquisei para ver se ele tinha outros livros, ele tem outros livros e tem a continuação desse livro aqui, mas eu não achei em português, não. Aliás, eu não achei nenhuma edição, só achei os sites falando assim que existia viagem de noite ao redor do meu quarto, expedição noturna ao redor do meu quarto, algo assim que eu não consegui achar em lugar nenhum, mas eu queria ter um pouquinho mais desse autor. No final do livro, você fica com aquela sensação de que queria que ele escrevesse mais, e os capítulos, eles vão caminhando assim para os 2 últimos capítulos, que são meus preferidos, e fica cada vez melhor, sabe? Simples e muito, muito bom. Foi minha primeira leitura de 2022. Eu consegui também achar umas relações aí a respeito dele admirando um quadro, que eu também achei no livro que eu tô lendo, do Oliver Twist. E é isso, também não sei se eu falei Oliver Twist certo, mas é assim que eu tô lendo já na metade do livro, então não vou conseguir, já virou um vício falar assim. Mas é isso aí, esse livro aqui é um livro que eu acho que eu vou voltar nele várias vezes. É aqueles livros que a gente deixa assim mais fácil de pegar na estante, porque eu coloquei referências aqui de que ele cita de outros livros que eu quero ler, principalmente essa questão da filosofia platônica. Eu acho que, se eu não me engano, essa analogia de Platão tá contida no livro Os Sofistas, do Platão, e esse livro tá em domínio público. Então é isso, é um livro que dá pano pra manga aí, apesar de ser pequenininho,
e que você pode ler ou para pegar, ou pelo gosto das referências que ele cita, ou só para se distrair mesmo e ficar com as referências que ele coloca aqui, com as informações que ele dá aqui, que já são muito ricas. Eu comecei o ano com uma leitura com o pé direito. E é isso. Espero que tenha mais leituras boas como Viagem ao Redor do Meu Quarto nesse ano.